avô, né? Então, eu morando com meu avô desde de 3 anos de idade, mais ou menos assim. E daí eu lembrava que às vezes o meu tio pegava aquela gaita e eu tinha uma loucura pela aquela gaita. Sim. Mas ele não deixava eu pegar, né? Porque criança, às vezes tu vai pegar, tu estraga o negócio, né? Ainda mais que E na aí época não quando era ele assim pra ter saía, instrumento, né? ficava só eu e a avó em casa, eu ia lá e mexia na gaita. E um dia mexi naquela gaita já. Não soube botar direito no estojo, né? Quando cheguei em casa ele viu que eu tinha mexido e já me brigou. Ah, já fedeu o boné velho. Já levei uma mijada, era aquelas, né? E meio aquilo, daí o meu tio na época ele usava muito tocar nas taças de serenatas que tinha nas casas antigamente, né? Sim. E daí como tinha uma região, ele tinha bastante aquelas serenatas, ele levou a gaita lá pra casa de uma namorada dele lá, que o pai dela também já gostava de gaita, tinha gaita de ponta, tocavam por lá e tal. E levou pra lá a gaita já pra mim não mexer, né? Porque em casa também ele não tocava muito, porque ele era meio acanhado e meu avô não era muito. Ele gostava de música, gostava de escutar rádio, assim, mas ele não gostava muito que a gente tocasse. Porque lá fora, né, os peão do serviço é os filhos, né, nas fazendas lá no Sim. interior, né. O negócio era o cabo da enxada. E ele dizia, gaiteiro evadiu, né. E de fato, tinha razão, velho, né. Ah, ele por si só já falava que gaiteiro evadiu. Evadiu, não, imagina, né, como é que tu vai ficar aí tocando gaita enquanto nós vamos carpir na lavoura, né. Olha Então o isso, meu tio, já em respeito a ele, já ia devagar com essas coisas. Ele tocava, assim, fim de semana, alguns floreios e tal, assim, aquela gaita que pegou num brick, não sei do que lá e tal, mas o velho, ele até gostava de ver tocar, mas ele não apoiava, assim, que fosse músico, assim, né. E veja bem, daí eu com aquela coisa de gaita e coisa, quando eu fiquei maior um pouco, uma lembrança que eu tenho é que eu assistia aqueles programas de rádio, escutava lá no rádio, e aí eu pegava um banco, aqueles banquinhos feitos caseiro, assim, e vestia nos peitos, assim, e subia em cima de um negócio que tinha numa escada, que tinha numa casinha de chão lá em casa, e brincava que eu tava num programa daquele, tocando pro povo. Na minha frente tinha um monte de gente, né? E eu falava e coisa rara e tal, e tocava aquele banco. Daí o meu tio começou a olhar aquilo. Ele disse, né? Nós tínhamos que comprar uma gaitinha pra esse guri vai aprender a tocar. O vô foi contra. Comprar gaita pra quê? Só pra daqui a pouco tá aí jogada nos cantos, não aprende, não sei o quê. Ah, o vô não levava fé, não. Não levava. E eu, fiquei numa tristeza quando ele falou aquilo. Digo, botou água no meu assado, né? Sim. Até por causa da questão da criação, o negócio dele era e aí no campo. Aí o meu tio disse assim, e eu falei com a mãe, que a mãe era minha avó, né? Eu falei com a avó e nós vamos comprar uma gaita pra ti. Mesmo que ele não queira, nós vamos comprar. A avó disse que se precisar, aí ela vende uma novilhazinha dela, aí alguma coisa, se ela não vender, vendo eu e nós vamos te comprar uma gaita. Olha aí. E aí tinha um vizinho nosso lá, que tinha gaita, eles tocavam, né? Sim. Ele era briqueiro de cordiona? Não, ele tinha porque eles tocavam. Ele tocava um pouco, os filhos dele também tocavam, e eles tinham uma gaitinha universal, 80 abaixo, que eles começaram para os guri aprender, e depois eles tinham uma Todeskine, uma gaita grande, tocavam naquela e aquela outra estava meio abandonada lá. Daí eles queriam vender. E o meu tio soube que queriam vender, e um dia chamou meu avô numa prosa lá e disse, não, eu vou comprar a gaita pra ele, o guri quer aprender a tocar, a gente não pode fazer isso aí. E ele assim, eu era de uma outra época e tal, né, mas esse aí nós vamos comprar uma gaita pra ele. Daí foi, tanto lida daqui, a avó também, o avô meio que não falou nem que sim, nem que não, meio que concordou, assim. Se retraiu, porque tava 2 contra 1. Aí, no dia do meu aniversário, eles foram lá e compraram a gaita, mas não me falaram nada. Eu, pra mim, já tinha morrido o negócio, né, porque o avô não queria, né. Sim. Daqui a pouco chegaram com a gaitinha no estojo. Barbaridade do céu, cara. Aquilo assim, foi melhor que achar dinheiro no lixo, né? Só imagina. Deus, a felicidade que eu fiquei com aquela gaita. E daí começou o tendel em casa, né? Que idade?